A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 290 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos chegando às partes finais, do Evangelho de Marcos, e a nossa porção diária de hoje vai se encontrar no capítulo 13 de Marcos até o capítulo de número 14, amém? Você que pode, separe um tempo no seu dia, faça essa leitura, Eu creio que Deus irá falar poderosamente ao seu coração. Se você gosta também, grife, marque, faça anotações, creio que o Senhor irá falar com você. O nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo 14 e o verso de número 36, amém? O que a palavra do Senhor diz assim: E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, porém, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Amém? Bom, amados, nós temos aqui no capítulo 13 uma mensagem que nós já vimos, no Evangelho de Mateus, e essa mensagem é sobre o sermão profético de Jesus, e como o templo iria ser destruído. É interessante nós observarmos que, embora Marcos vai retratar esse sermão com menos detalhes, a ordem em que os fatores acontecem é a mesma, e os acontecimentos principais são os mesmos. Como nós já vimos muitos detalhes lá no Evangelho de Mateus, não quero muito me deter aqui, mas quero apenas olhar alguns pontos principais para que os irmãos vejam que o que Deus pretende fazer está bem claro e não tem nada confuso, como muitas pessoas dizem por aí. Então Jesus estava ali diante do templo com os discípulos, e os discípulos admirados elogiavam o templo, e Jesus disse que ali não ficaria pedra sobre pedra. E os discípulos perguntam quando isso iria acontecer e de que forma iria acontecer. E então Jesus começa a falar que eles não deveriam acreditar quando as pessoas dissessem que ele estava aqui ou estava ali, porque muitos viriam em seu nome. Então esse é um dos sinais. Outro sinal que antecederia a sua vinda seriam os rumores de guerras e confrontos mundiais. Outra coisa interessante são os terremotos, as fomes em vários lugares. Agora preste bem atenção que no final do verso 7 ele diz assim: mas ainda não é o fim, porque muitas pessoas pregam, ensinam, e eu respeito a opinião delas, mas a Bíblia é bem clara quanto a isso. Elas dizem que acabando o princípio das dores, Jesus já irá voltar. Mas o que Jesus disse lá no Evangelho de Mateus capítulo 24, o que ele está dizendo aqui é que não. Ele diz: mas ainda não é o fim. E depois ele diz assim no final do verso 8: essas coisas são o princípio das dores. Então é interessante que o cristão tenha isso em mente, que Jesus vai nos permitir passar por essas dificuldades. Depois ele vai dizer que reinos, governos vão se levantar e muitos vão começar a perseguir o povo de Jesus. E olha o que diz o verso 13: todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, mas lembra que ainda não é o fim, esse será salvo. Agora o verso 14 vai dizer assim: quando, pois, vocês virem o abominável da desolação, situado onde deve estar, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Esse homem aqui que Jesus está falando é o anticristo. E observe que Jesus ainda não veio. O anticristo aparece no meio da grande tribulação, certo? Então Jesus vai dizer assim no verso 19: porque aqueles dias serão dias de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, criado por Deus até agora, e nunca mais haverá. Olha o que diz: se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, Deus abreviou tais dias. Quais dias? Os dias da tribulação. E observa que quem está nesse tempo são os eleitos de Deus. Quem são os eleitos de Deus?
os justos e santos que ele justificou com seu sangue e que ele comprou com seu sangue. Agora, olha o que diz o verso 22. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Novamente, os eleitos ainda estão aqui. Outra coisa que é importante nós observarmos. Muitas pessoas acham que alguém é um homem de Deus, uma mulher de Deus, porque opera sinais, porque opera maravilhas. E realmente muitos homens de Deus o fazem. Mas isso não deve ser prova de que alguém é ou não é homem ou mulher de Deus. Porque os falsos profetas também operam sinais e prodígios, né? Agora, olha o que diz o texto no verso 24. Lembre que o anticristo já está no mundo e a tribulação já está acontecendo. Olha o que diz. Mas naqueles dias, após, disse Jesus, a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e grande glória. Observa que a vinda de Jesus, ela não é secreta, que nem muitas pessoas dizem, como se ninguém fosse ver. E muito pelo contrário, Jesus deixou claro que as pessoas verão ele vindo nos céus. Então a vinda de Jesus não é secreta, ela é visível. E Jesus, ele vem após a sua igreja também ser provada durante um período de tribulação. E então Jesus vai dizer para nós a parábola da figueira, que assim como a figueira floresce para mostrar que os frutos vão chegar, estes sinais são os sinais que vão mostrar que Jesus também está para voltar. Ele nos exorta a vigilância, né? Como um pai que toma cuidado, porque ele não sabe a que horas vem um ladrão sobre a sua casa. Lá no capítulo 14, nós vamos ver que já havia uma preparação, uma programação para que Jesus fosse traído e entregue, né, aos mestres da lei. E estando Jesus lá em Betânia, aparece então aquela mulher, né, que com um vaso de alabastro unge os pés de Jesus, e ela está fazendo aquilo para poder glorificar Jesus, para poder preparar Jesus para o seu sepultamento. E nós sabemos que houve uma queixa, uma reclamação, e aquilo não era porque aquela mulher estava desperdiçando aquele perfume, e sim porque as pessoas que criticavam não queriam honrar Jesus à mesma altura que aquela mulher estava honrando. Isso é muito importante porque geralmente quem não consegue honrar a Jesus da mesma forma que muitos estão honrando, o que eles vão fazer? Eles vão criticar. Olha, você vê o fulano? Ele vive dentro da igreja, não acho que precisa tudo isso. Olha, você viu o Beltrano? Ele vive orando, não sei se precisa realmente de tudo isso. Olha, você viu fulano? Ele mudou as vestimentas, será que precisa disso para servir a Jesus? Olha aquela irmã, ela dizima, ela oferta, será que realmente precisa fazer isso para servir a Jesus? Então temos que tomar um cuidado, porque aqueles que não estão dispostos a entregarem tudo, a sua vida, o seu ser, para servir a Jesus, geralmente estes serão aqueles que vão perseguir o Senhor. Então, um dos que mais criticaram, que foi Judas Iscariotes, logo em seguida vai fazer um pacto com os mestres da lei para poder trair o nosso Senhor. Então Jesus pede para os discípulos preparar a Páscoa, come a Páscoa junto com os seus discípulos, e há um detalhe aqui muito interessante, né? Eles saem para o Monte das Oliveiras após ter cantado um hino depois da ceia, né? E naquele momento Pedro é avisado que ele irá trair Jesus, mas Pedro, muito cheio de autossuficiência, disse que não. Isso também serve de lição para nós, porque muitas das vezes muitos cristãos, eles acham que apenas os outros irão cair, que os outros irão falhar, que os outros irão errar, mas que eles não. E isso mostra para nós que todos nós estamos sujeitos ao erro e à falha. E ele diz com veemência que não vai abandonar o Senhor. E logo já no Getsêmani, que é o lugar da prensa do azeite, né, o lagar da prensa do azeite, ali Jesus vai para ser realmente esmagado, porque o Pai iria extrair de Jesus ali o seu melhor perfume, o seu melhor óleo, né? E Jesus realmente ali parece estar sendo prensado,
ele está sentindo uma opressão, o seu momento está chegando. E então ele diz para os discípulos orarem com ele, em especial Pedro, Tiago e João. Ele diz, olha, fiquem aqui e vigiem. E olha que coisa interessante, a palavra vigiar significa assistir, dar atenção, né, ser cauteloso. Tudo que Jesus queria era que eles olhassem para Jesus, que eles participassem daquele momento com Jesus. Jesus não estava pedindo muito para eles. Naquele momento, poucas vezes Jesus se sentiu assim, mas naquele momento Jesus estava se sentindo angustiado. E Jesus queria sentir que havia alguém compartilhando daquele momento com ele. O que muitas das vezes Jesus espera de mim, Jesus espera de você, que nós participemos dos sofrimentos dele. O apóstolo Paulo faz esse convite para Timóteo, né? Participa dos sofrimentos comigo como um bom soldado de Cristo. Então nós cristãos não podemos estar com Jesus somente nos momentos de milagres, de multiplicações, de bênçãos. Precisamos estar com Jesus também nos momentos de dores, de dificuldades, porque ali ele conta conosco também. Agora, o texto que nós separamos é o verso 36 do capítulo 14, que é a oração que Jesus fez por 3 vezes. E a oração é essa: Abba, Pai, tudo te é possível. Observa que Jesus, ele declarou o poder de Deus, e realmente todas as coisas são possíveis para Deus. O Pai pode fazer tudo. Mas observa que aqui não termina a oração de Jesus. Então ele diz, tudo é possível, passa de mim este cálice. Jesus estava querendo dizer, Pai, eu sei que é possível eu não morrer, se o Senhor quiser me livrar da morte. E realmente era possível Jesus não morrer. Exatamente para a nossa vida não é diferente. Para Deus tudo é possível. O Senhor pode nos livrar de muitos sofrimentos. O Senhor pode nos livrar de muitas dores, de muitas enfermidades. Mas olha o término da oração de Jesus. Porém, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Observa que Jesus, como homem, ele não queria morrer. Mas a parte espiritual de Jesus sabia que havia uma necessidade para que ele morresse. Porque o querer de Deus era perfeito, né? Eu quero chamar a tua atenção para observar um detalhe. Nem sempre Deus tem que fazer tudo o que é possível para ele. Porque muitas das vezes, se Deus fizer tudo o que é possível para ele, outras pessoas irão perecer. Porque muitas das vezes, nós pedirmos somente para aquilo que nós achamos que precisamos, são petições egoístas. Porque a maioria de nós não quer sofrer. Então, geralmente, nós oramos para que Deus nos livre do sofrimento. Como Jesus começou essa oração. Ó Pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice. A cruz, os cravos, Jesus não queria enfrentar aquilo. Mas Jesus termina a oração dele dizendo, porém, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então, observa que às vezes nós não queremos sofrer. Mas às vezes é importante nós entendermos que aquela é a vontade de Deus para nós. Mas pastor, por que Deus vai querer que eu sofra algumas vezes? A resposta é bem simples. Se nós muitas vezes não sofrermos, outras pessoas não serão alcançadas pela graça de Jesus. Não digo que nós somos iguais a Jesus, não. Mas muitas das vezes nós temos que trazer o modelo daquilo que Cristo foi para que as pessoas vejam Cristo em nós. Observa que o apóstolo Paulo disse que ele trazia sobre ele as marcas de Cristo. Observa que Paulo disse para as suas igrejas que ele sofria por causa delas ao pregar o evangelho, para que elas fossem salvas. Então, às vezes, é necessário que eu e você passemos por algumas dificuldades, por algumas aflições e sejamos levados a buscar mais a Deus, para que outras pessoas passem a ter esperança nas suas dificuldades. Você já parou para pensar que se Jesus responder todas as suas orações e cumprir todos os seus desejos, algumas pessoas que estão ao seu redor podem não ser alcançadas por ele? Você já observou que se você muitas vezes não passar por alguma dificuldade, você não vai ser levado a orar mais, e orando você sempre convida mais alguém, você sempre estimula mais alguém, você testemunha o milagre que Deus fez através daquele tempo de dificuldade. Então, às vezes, Deus não é obrigado a fazer tudo o que Ele pode, porque Ele pode fazer tudo. Às vezes, a vontade dEle
é que nós passemos por algumas dificuldades, assim como Jó passou, como Davi passou, como Pedro, Tiago, João, Estevão, que Paulo viu ele perecendo e depois, mais para frente, Paulo vai se converter, né? Então que nós também venhamos entender que realmente Deus pode tudo. E se Ele não fez o impossível na tua vida, é porque Ele tem vontades que não podem ser contrariadas. Se Jesus não contrariou a vontade do Pai, nós também deveríamos não contrariar. Bom, você sabe o que vai acontecer em seguida. Jesus vai ser preso, ele vai ser levado diante do Sinédrio e vai ser questionado. E é neste momento, então, que Pedro vai negar a Jesus. E ele nega Jesus 3 vezes e o galo canta. E ele sai desesperado, vendo que o que Jesus tinha falado sobre ele havia se cumprido. É por pessoas como essas que Jesus sofreu. Talvez é por pessoas como estas que você está sofrendo. Amém? Tudo é possível para Deus, mas que se cumpra sobre nós a vontade do Pai. Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar juntamente com você neste momento. Abra o seu coração, feche seus olhos e ore ao Senhor juntamente comigo. Senhor, o nosso Deus e o nosso Pai, nessa manhã nós queremos te louvar, te bendizer e te glorificar por tudo o que o Senhor é e tem feito em nossa vida. Muitos milagres, muitas bênçãos e muitas provisões. Mas talvez, Senhor, se algum de nós estejamos passando por alguns momentos difíceis, de grandes provações, que o Senhor nos conceda a graça, a força, o ânimo para enfrentarmos essas dificuldades. Quem sabe no meio delas, pessoas irão crer em Ti, pessoas irão confiar em Ti. E é isso que nós esperamos. Que as nossas famílias, os nossos amigos sejam salvos, sejam alcançados e tocados pelo Teu nome. Abençoa, Senhor, a cada um daqueles que ouvem, que assistem e que nos acompanham agora. Que a Tua bênção esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua história. Em o nome de Jesus. Amém. Se você tem gostado desse trabalho, eu vou pedir para você deixar o like, compartilhar esse vídeo com alguém que precisa e se inscrever no canal caso você não esteja inscrito. Amém? Assim você pode nos acompanhar todos os dias. Anime alguém, fortaleça alguém. Vamos ler a Bíblia inteira juntos esse ano. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima quarta-feira.